BBB, Bit Byte Binário em poucos minutos. Assim como a água, que é medida em mililitros e litros, os dados do computador são medidos em bits e bytes. Bit é a menor unidade de informação. Ele pode ser 0 ou 1. Cada conjunto de 8 bits forma o byte. E seguindo o código binário, o byte corresponde a um caractere, ou seja, uma letra, um número ou um símbolo. No caso do quilo de açúcar e de outras medidas usadas no nosso dia a dia, a estrutura numérica é construída sobre a base 10, ou seja, sobre a base decimal. Antes de seguirmos com os bits e bytes, vamos relembrar como escrevemos um determinado número na base decimal. O número 24, por exemplo, é escrito assim: 24 é igual a 2 vezes 10 elevado a 1, mais 4 vezes 10 elevado a 0, que é igual a 2 vezes 10 mais 4 vezes 1, que é igual a 24. Todos os números são escritos a partir de potências do número 10. A base é o número 10, por isso é decimal. Agora vamos descobrir quantas possibilidades de combinações de zeros e uns temos com um byte. O número de possibilidades diferentes de representações depende do tamanho da sequência de bits que estamos utilizando. Mais precisamente, 2 elevado a tamanho. 2 elevado a 1, que é igual a 2. 2 elevado a 2, igual a 4. 2 elevado a 3, igual a 8. 2 elevado a 4, igual a 16. 2 elevado a 5, igual a 32. 2 elevado a 6, igual a 64. 2 elevado a 7, igual a 128. E, por fim, 2 elevado a 8 igual a 256 possibilidades, 1 byte. Para representar números, é necessário estabelecer o intervalo que deseja utilizar, intervalo entre 0 e 1, certo? Vamos ver quantas possibilidades diferentes podem ser representadas com 1 byte. Por exemplo, para representar o número 0, usamos 8 vezes o número 0. Para representar o número 1, 7 vezes o 0 e, por fim, o 1. E assim vai, com 256 possibilidades de combinações. Na tabela, representamos os números de 0 a 10. Depois saltamos para os números 20, 30, 250 até 255. Na coluna num, como vimos, aparece o número na base decimal e ao lado, na coluna byte, o correspondente em binário. A primeira coluna é chamada de número decimal. Nela, colocamos os números 0, 1, 2, 5, 10, 250 e 255, como exemplo. Na coluna potências de base 2, aparece a base binária elevada a potências que vão de 0 a 7, ou seja, 8 bits que correspondem a 1 byte. Agora vamos preencher com 0, onde queremos ignorar o número, e com 1, nos campos que queremos contabilizar o número. Fica assim. Para o número 0, em decimal, como vimos, o correspondente em binário é uma sequência de 8 zeros. O número 1 em decimal é uma sequência de 7 zeros e um número 1, pois 2 elevado a 0 é igual a 1. O número 10 em decimal, por exemplo, é a soma de 2 elevado a 3, que é 8, com 2 elevado a 1, que é 2. Somando 8 mais 2, temos o número 10 que estávamos procurando em decimal. Já o número 255 em decimal é a soma de todos os números, 128, mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, que é igual a 255. E a conversão de binário para decimal? Como você acha que encontramos? Vamos lá! Para encontrar o número decimal correspondente, precisamos efetuar a soma das potências. Não a soma para o número 0. Para o número 1, apenas a potência 2 elevado a 0 é requerida. Já no número 10, efetuamos a soma de 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 1. E para o número 255, precisamos efetuar a soma de todas as potências, começando por 2 elevado a 7 até 2 elevado a 0. Todas as letras, números e outros caracteres são codificados e decodificados pelos equipamentos através dos bytes que os representam. É isso que permite a comunicação entre usuário e máquina. Portanto, os computadores manipulam dados para produzir informações. Você acha que apenas um grupo de 8 bits é necessário para armazenar o volume de dados que o computador processa? Aqui temos mais unidades de medida que ampliam o armazenamento dos dados do computador.
Cada unidade utiliza a unidade anterior para ampliar o volume de dados que podem suportar. Temos assim, um bit igual a 0 ou 1, um byte igual ao conjunto de 8 bits, 1 kilobyte igual ao conjunto de 1024 bytes, 1 megabyte, conjunto de 1024 kilobytes, 1 gigabyte igual ao conjunto de 1024 megabytes, 1 terabyte igual ao conjunto de 1024 gigabytes. E assim sucessivamente. Uma sequência tão simples de zeros e uns é a responsável por tantas coisas incríveis que o computador nos dá. A uma velocidade super rápida. É incrível, não é?